Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo aqui. A gente vai para 115 anos no passado, mais precisamente em 1907. Lá na França era lançado um curta-metragem chamado O Porco Dançarino, com pouco mais de 4 minutos de duração. Na época era uma obra ali de comédia divertida, dançante, humor, não sei o quê. Com o tempo passando, as percepções e o mundo vai mudando bastante. Para muita gente é uma obra bizarríssima, perturbadora, digna de pesadelo e eu posso garantir para vocês, tem esse lado sombrio, etc? Tem sim, mas é uma obra impressionante e mostra pra gente como a arte ela é atemporal e muito importante. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje para a gente falar da história do cinema através de um filme bastante peculiar, muito desconhecido e deveras bizarrinho na ótica de hoje, mas que tem muitas mais camadas que a gente dá para extrair através de O Porco Dançante, de 1907. Ou o título original, Le Cochon Danseur, né? Para deitar aqui no francesinho. E é um filme, cara, que ele é tão bem realizado, eles conseguiram restaurar tanto ali as imagens, tem versões aqui no YouTube, eu vou deixar aqui na descrição, porque tem até mais original, digamos assim, mais secona, preto e branco, porque o filme originalmente era preto e branco, mudo lá, primórdio do cinema, etc. Mas fizeram colorização, colocaram música, né? Então você pode comparar as versões, que inclusive é um exercício muito interessante. Com isso, até a versão preto e branco, a colorida, as pessoas na internet, eles começaram a duvidar se de fato esse filme foi feito há 115 anos, né? Se ele é lá de 1907, o pessoal falou, não é possível, né? A qualidade da imagem, o fator que chama mais atenção, que é a fantasia do porco, que é um espetáculo à parte. A gente vai chegar em todos esses aspectos. O Porco Dançarino foi produzido pela Pathé, que é uma produtora francesa que está até hoje na ativa, né? Ela surgiu lá no finalzinho do século XIX, começou a trabalhar aí com produções cinematográficas ainda no iniciozinho do século XX, e essa aqui foi uma das suas primeiras produções, tá? O filme ele fez bastante sucesso ali na época na França, em alguns outros países europeus. O tempo foi passando, alguns anos, algumas décadas, e o Porco Dançarino foi caindo em esquecimento, né? Ele entrou numa época nebulosa que não se falava muito da obra, que parecia até perdida, mas aí depois de, muito tempo, em 2007, esse filme voltou à tona com o advento da internet, meus amigos. Ele começou a brotar, a versão original dele em preto e branco ali, simplesona, em fóruns da internet. E aí, o que você acha que o povo fez com esse filme, com esses pouco mais de 4 minutos? Começaram a criar várias e várias teorias, fazerem memes, criaram creepypasta para essa história aqui. Que basicamente, daqui a pouco eu vou entrar um pouquinho mais nessa história, que é simples, rápida, mas você tem uma moça que tá sozinha ali, vem um porco antropomórfico ali, né, com características humanas, tentando, digamos, chamar a atenção dessa donzela e coisa e tal, e daqui a pouco eles estão dançando, né? Essa dança, que é muito intensa, é muito frenética, o porco, a movimentação, os olhos, a boca dele, tudo chamou muita atenção lá em 2007. Então, por isso, as pessoas começaram a tratar essa obra como algo muito creepy, né? E aí foi uma pá de teoria. Mas qual é a origem de O Porco Dançante desse filme? Ele é baseado em um estilo de peça que era predominante ali nos Estados Unidos, no Canadá, no final do século XIX, início do século XX, chamado vaudeville, que eram peças teatrais em palco e que tinha aquela vibe de circo de horror, com mágico, com pessoas com características peculiares, animais ou pessoas vestidas de animais. Isso ficou muito popular na época, né? Inclusive falam que esse filme aqui
ele de fato é um vaudeville, de fato é como se fosse uma peça que estava sendo apresentada e eles fizeram uma adaptação na época apenas para filmar aquela apresentação, porque reparem durante o filme que tem uma espécie de palco, tem ali um assistente que aparece para retirar um objeto em cena e tal. Esse filme tem uma característica bastante predominante nele e que contribui com essa percepção que a gente tem hoje diferenciada da obra, que é o aspecto burlesco, ou seja, ele é dramático, ele é musical, ele é alegre e melancólico ao mesmo tempo, e ele tem uma vibe zombeteira. Como assim, Lucas? Bem, o estilo burlesco tem essa coisa de fazer zoeira, da ridicularização de um elemento para causar desconforto, mas também risada, graça, mesmo que seja com uma coisa bizarra. Então, o bizarro naquela época, e você na década de 20, década de 30, a gente teve vários filmes que eram considerados, entre aspas, humor dramático, como Freaks, O Homem que Ri, que eu já trouxe esses filmes aqui no canal, que a galera utilizava desses elementos, né, para causar essa emoção humorada, mas que pode trazer o efeito inverso também. É legal a gente ter hoje com a internet essa possibilidade de assistir essas obras tão antigas e de perspectivas diferentes, e aí eu relembro essa questão da gente ter várias versões no YouTube desse mesmo filme, seja preto e branco, seja colorido, e as músicas, você pode perceber que são diferentes, que foram colocadas depois. Tem uma dessas versões em preto e branco, que a música ela é mais alegrinha, é um pianinho, né? E o pessoal dançando ali, meu amigo, mandando bala. Temos na versão colorida, por exemplo, uma música melancólica, dramática, soturna, que dá ainda mais densidade para aquele filme. Bem, a direção de L'École Chaudancer, francês é bonito demais, né? Por isso que eu tô repetindo o nome original. Foi feito pelo Millard Mercury. A atriz que faz a moça dançante é feita pela Edith Tremblanche. E o ator Ewing Tordella faz o famigerado porco dançante. Só o fato da gente ter um porco gigante tentando ali, de certa forma, conquistar uma donzela solitária já chama bastante atenção, é bastante peculiar, para não dizer muito estranho. Porém, fica mais estranho ainda, porque quando a moça decide dar atenção ao porquinho, né, na verdade não é uma atenção muito agradável, porque ela simplesmente rasga a roupa do porco, ele fica completamente envergonhado ali, sem jeito de tudo, e até que eles começam a dançar. Essa história, né, apesar de simplérrima, se a gente for analisar alguns pontos, ela é um pouquinho mais densa, ou ela pode ter mais interpretações do que pode parecer. Por quê? Vamos lá, vamos chegar lá. O porquinho, quando ele tá envergonhado e tal, tá fragilizado, a moça, ela aproveita aquela oportunidade para fazer com ele o que ela bem entende que é, no caso, dançar. Ele, o porco, mesmo envergonhado, humilhado, ele passa a dançar porque tá apaixonado por ela. Hipnotizado pela moça, pela dança, curtindo ao máximo aquele momento ali. Afinal, ele finalmente conseguiu a atenção da moçoila, né? Ela dá um passo a mais, um passo adiante. Ela faz o porco vestir um vestido. Então, assim, se primeiro tirou a roupa do bicho, deixou envergonhado e agora botou um vestido, ali foi a cereja do bolo para ela. E aí vem a questão dos aspectos burlescos que eu falei mais no início do filme, que é o lance da ridicularização, de usar o bizarro ali e colocá-lo de uma maneira mais desconfortável possível para ganhar ali a atenção da plateia na época, né? Tirar umas boas gargalhadas. Porém, tem uma coisa que a gente tem que observar aqui. Vamos lembrar que apesar dele estar interessado na moça, ele é um porco gigante, né? E a barriga chama. Tem alguns momentos durante essa dança que o porco ele se aproxima mais da moça e ele bota a lingona para fora
os olhos se mexem, como se ele tivesse ali criando um apetite? Ou será que devorá-la ao pé da letra era a intenção desse bichano desde o início? Fica aí a dúvida. Eles dançam mais um pouco, ela curte o momento, até que eles vão para de trás da cortina. Passa um pouquinho, o porco volta sozinho das cortinas. Ele tá mais cabisbaixo, tá olhando ali para baixo com a mão na barriga, o que deixa entender o quê? Que muito provavelmente o seu instinto ali de querer comer, de querer devorar, no fim das contas, ele sendo um animal, deixou prevalecer isso e acabou devorando a sua, entre aspas, amada. Claro, essa é uma interpretação, é a minha interpretação, depois de ver 1 milhão de filmes doentes, não sei o que você sabe que eu vejo, né? A minha percepção foi essa. Talvez a interpretação seja um pouco mais simples, talvez a moça simplesmente abandonou o porco depois de ter dançado com ele, humilhado ali, e no fim ele acabou sozinho, solitário, ela simplesmente deu um pé nele e foi embora. O porco passa a dançar sozinho, que esse foi a herança que ele ganhou ali da moça, e a última cena é a câmera bastante fixa ali no porco, agora vestido novamente. E aqui é uma cena que eu acho que é para justamente mostrar o efeito prático da fantasia, que é maravilhoso. Cara, estamos falando de 115 anos. Repare nessa movimentação da orelha, da língua, dos olhos, né? Tem uma hora que ele bota ali os dentinhos para frente, é um negócio maravilhoso. Você vê que como a fantasia ela é mais espaçada, ela é grande, o Ewing, que é o ator responsável, eu acho que ele tinha uma certa liberdade, devia estar um calor dos infernos lá dentro, mas ele conseguia movimentar. Então ele, né, botava ali o braço para aparecer a língua, ele mexia os olhos, dá para você ver que a face da fantasia ela se movimenta justamente porque o cara estava fazendo uma atividade física danada ali dentro. Uma das coisas que esse filme me faz pensar, essa fantasia, esse efeito prático, né, que a gente tem que observar, é que mesmo hoje, em pleno 2022, muitas vezes rola efeito prático, mas que não chega nem perto disso, né? Tem uns efeitos práticos realmente muito bons por aí, mas aí o que o cinema substitui completamente esse tipo de artifício, né? Com o CGI, com a computação gráfica, que perde muito desse brilho, dessa essência. Então, nesse caso, meus amigos, vocês vão me desculpar. Muitas vezes esse velhão aqui, ó, ganha de goleada de muito efeito que tem por aí hoje, tá? E aí eu volto no aspecto lá do comecinho do vídeo, falando hoje as pessoas podem achar mais creepy, né, esse tipo de conteúdo. Será que lá naquela época, em 1907, as pessoas achavam só engraçado mesmo, davam gargalhadas, ou também tinham as pessoas que achavam aquilo completamente estranho? Eu te garanto uma coisa, tá? Não importa se fosse, sei lá, uma criança em 1907 de 7, 8 anos de idade, ou uma criança hoje, vendo aquele porco daquele jeito, com aquela movimentação, os olhos insanos e aquela língua para todo lado, acho que dá um efeito sinistro. Mas é isso, meus amigos, esse foi o Porco Dançarino lá de 1907. Você já tinha ouvido falar dessa obra? Você já tinha ouvido falar, quem sabe, da creepypasta, né? O que as pessoas teorizaram? Eu tava até pesquisando umas coisas, mas eu nem incluí muito aqui no roteiro, que é o pessoal falando que era um filme amaldiçoado, por isso que o filme foi deixado de lado, e agora as pessoas trouxeram ele de volta. Mas, né, eu acho que aí já é uma história, uma teoria da conspiração específica demais. Você quer que eu traga mais filmes antigaços assim, que tenham esses aspectos intrigantes, que talvez tenham teorias por trás aí também? Deixa aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixa o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. E eu vou ficando por aqui. Caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, tô aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir, caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.